Gênero textual: texto de divulgação científica. Objetivo de um texto de divulgação científica: divulgar os conhecimentos, isto é, os estudos realizados por pesquisadores em universidades e laboratórios para o público em geral. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Nossa aula de redação, e hoje nós vamos falar sobre o gênero textual texto de divulgação científica. Eu estou com vocês na apostila 4, capítulo 10, a partir da página 2, precisamente lá na página 8, que é onde tem os conceitos, que é onde começam os conceitos aí do texto de divulgação científica, tá certo? Então vamos lá saber como é o jeitão de um texto de divulgação científica, qual é o objetivo, o que é esse texto, o que ele nos traz, tá certo? Se você observar bem pelo nome, texto de divulgação científica, divulgação, divulgar. O que é divulgar? Divulgar é você mostrar, é você tornar público, né? Então, um texto de divulgação científica nada mais é do que você tornar público, do que você divulgar, mostrar as pesquisas científicas feitas aí através dos pesquisadores, né? Feitos em universidades, em laboratórios e tudo mais. Então, o gênero textual, texto de divulgação científica, é aquele texto que vai mostrar os conhecimentos científicos através dos pesquisadores para quem? Para nós, para a população, para o público, tá certo? Então, olha só o que eu coloquei aí para vocês. Qual é o objetivo de um texto de divulgação científica? O objetivo nada mais é do que divulgar os conhecimentos científicos, isto é, os estudos realizados por pesquisadores em universidades, laboratórios para o público em geral, tá certo? Todo esse estudo, toda pesquisa tem relação com a sociedade, né? Tem relação com a sociedade. E se tem relação com a sociedade, nos tempos atuais, tem a ver com a tecnologia, não é verdade? Vocês já pararam para pensar que esse aparelho que a gente manuseia todos os dias, que é o aparelho de celular, foi elaborado, foi feito através das pesquisas, não é verdade? Das pesquisas tecnológicas, né? Houve um estudo aí em relação a esse microcomputador, porque um celular, na verdade, nada mais é do que um microcomputador. Você tem o mundo nas suas mãos através desse aparelhinho aí, né? E graças às pesquisas científicas, graças ao grupo de pesquisadores, né, juntamente com a tecnologia, foi criado esse celular para facilitar a vida da gente, não é verdade? Então, se você for parar para pensar, toda pesquisa ela tem um fundamento. Toda pesquisa está ligada à sociedade, que por consequência hoje, século XXI, a era da tecnologia. Este simples aparelho que você faz tudo aí na sua casa, ou na rua, ou na escola, esse simples aparelho foi fundamentado através de grandes pesquisas, né? Para que assim o criador dessa engenhoca aí, né? Pode transformar aí neste aparelho que hoje em dia é de grande utilidade para nós, usuários, não é verdade? Gente, não só o celular, todo equipamento eletrônico que você tem aí na sua casa, né? Tudo foi proveniente de uma pesquisa. A internet. Você utiliza da internet, a gente agora está usando muito a internet nesses tempos de pandemia, não é verdade? A internet foi algo em que foi criado através de pesquisas. O rádio que você escuta, as músicas, né, as ondas do rádio para chegar o som até você, tudo isso é fator de pesquisa,
Não é verdade? Então, as pesquisas científicas, a ciência está ligada diretamente à sociedade, não é verdade? Então, um texto de divulgação científica, ele faz o quê? Ele mostra essas pesquisas para a gente, não é verdade? Ele mostra as pesquisas para que a gente fique informado, né? Para que nós ficamos informados de tudo aquilo que acontece, de onde vem tal coisa, não é? Um exemplo, a vacina do Covid. Estão fazendo aí várias pesquisas para se chegar aí à descoberta da vacina. Não é verdade? Olha a ciência presente aí na nossa sociedade, não é verdade? Então a gente tem que estar por dentro de todas essas informações. E o texto de divulgação científica é que nos propõe isso, não é verdade? É que nos propõe o quê? Uma grande quantidade de informação às pesquisas que estão sendo realizadas no mundo, tá certo? Querem outro exemplo do resultado de pesquisas? A geladeira. A geladeira que você tem em casa, onde você mantém os seus alimentos fresquinhos, é resultado de pesquisa. A televisão é um resultado de pesquisa. Então, tudo que você tem na questão tecnológica foi desenvolvido através das pesquisas. E o texto de divulgação científica vai fazer o quê? Vai mostrar como foi feito tudo isso. Vai mostrar como foi feita a pesquisa, não é verdade? Quem trabalhou na pesquisa, então o texto de divulgação científica vai divulgar todas essas informações científicas para vocês, para nós, né? Para o público. Não só a parte tecnológica, como também as pesquisas em relação à ciência, como a descoberta aí da vacina, né? Não estão se fazendo muitas pesquisas aí para chegar aí à vacina que possa curar aí essa pandemia? Isso a gente tem que saber, né? E o texto de divulgação científica, ele faz o quê? Ele promove isso para gente, a informação. Quais pesquisas são feitas, em que países, que pesquisadores, né? Então, ele está divulgando aí o texto de divulgação científica, vai mostrar, vai tornar público essas informações, né? E a partir daí, a partir do momento que a gente tem mais informação e que tem mais conhecimento, nós vamos poder aí nos beneficiar disso, não é verdade? Então, isso é interessante saber, né? O, a pesquisa que está sendo feita, o método que está sendo feita essa pesquisa, principalmente para essa questão daí da descoberta da vacina do Covid. É interessante nós sabermos quais são os métodos que estão sendo utilizados, né? E o resultado, porque vai chegar a um resultado, tá certo? Então, o texto de divulgação científica vai trazer todas essas informações para a gente, não é? Então, é interessante a gente saber das pesquisas, é interessante a gente saber dos métodos em que são feitas essas pesquisas, quem está pesquisando, como está pesquisando, não é verdade? E é lógico, é muito interessante sabermos o resultado disso tudo, não é? Então, o texto de divulgação científica vai trazer essas questões para a gente, tá certo? E qual é o nosso papel? Né? Depois que a gente sabe da pesquisa, qual foi o método, qual foi o resultado, o nosso papel é apoiar esses estudos científicos, não é verdade? Porque com o nosso apoio, né, com o apoio dos estudos científicos, tudo fica mais claro. Quanto mais conhecimento você tem, mais benefício, mais beneficiado você é. Não é verdade? Então, apoiar esses estudos científicos é muito importante. Então, gente, depois de sabermos aí o conceito, para que serve, né? Pesquisas, métodos, resultados, onde a gente vai encontrar um texto de divulgação científica? Onde nós podemos encontrar um texto de divulgação científica? Através de vários meios de comunicação. Eu coloquei aí 5 meios de comunicação em que vocês possam encontrar textos de divulgação científica, né? Olha lá, o primeiro, documentários de televisão.
Na televisão tá cheio de documentário, tem um monte de programas com documentários sobre pesquisas. TV a cabo é um exemplo disso, né? A National Geographic, elas mostram o que esse canal? Ele mostra as pesquisas, mostra aí os conhecimentos científicos, né? Onde os pesquisadores estão aí em relação a tudo, onde os pesquisadores estão aí pesquisando, né, descobrindo feitos científicos para gente, para nos beneficiarmos. Então, os documentários de televisão são grandes meios de comunicação para esse tipo de texto, né, o de divulgação científica. As próprias revistas de divulgação científica, tem muitas revistas de divulgação científica. Se você for à banca de jornal e tem a curiosidade de qualquer dia pegar uma revista chamada Exame, a Isto É, né, que traz aí uma grande quantidade de texto de divulgação científica. Artigos periódicos que você pode encontrar nos jornais, websites e blogs. Então, esses são os principais meios de comunicação onde você pode encontrar aí um texto de divulgação científica, tá certo? Eu gosto de alguns canais de televisão na TV a cabo que você pode lá conferir a presença da divulgação da pesquisa, né? Da pesquisa científica. Esse National Geographic é muito legal mesmo. Até um canal aberto aí, a Globo, passa acho que de sexta-feira, se eu não me engano, o Globo Repórter. O Globo Repórter nada mais é do que um texto de divulgação científica, né? Porque cada semana eles trazem aí uma temática, né? Através que fala sobre natureza ou sobre vacina, pandemia, ou enfim, é um jornal, no caso, que aborda esse tipo de texto, né? Onde ele faz aí a divulgação da ciência, dos conhecimentos científicos. É bem legal. Bem, nós estamos falando aí sobre o conceito de texto de divulgação científica, já falamos aí sobre os meios de comunicação, né, onde eles são encontrados, e agora vamos falar um pouquinho da linguagem. Como é a linguagem aí de um texto de divulgação científica? Primeiramente, quem escreve um texto de divulgação científica? Geralmente são jornalistas, tá certo? Mas qualquer um pode escrever um texto de divulgação científica, desde que a pesquisa seja muito bem feita, né? Para que aí haja a produção do texto de divulgação científica. Mas geralmente quem faz a produção de um texto de divulgação científica são os jornalistas. E como é que eles fazem isso? Como é que é a linguagem desse texto? Não é verdade? Vocês sabem que as pesquisas científicas, muitas vezes, ou a maioria das vezes, tem aqueles nomes científicos, né? Que se for passado para o público da maneira em que é o nome mesmo, a gente pode ser que nós podemos não entender, né? De fato, aquilo que está sendo escrito, aquilo que foi escrito. Então, como é que tem que ser a linguagem? Como é que o jornalista produz um texto de divulgação científica? A linguagem tem que ser adaptada ao público leitor, óbvio, não é verdade? E muitas vezes o público leitor, né, ele não tem conhecimento do linguajar científico. Não é verdade? Então, o que o jornalista vai fazer? Ele vai adaptar essa linguagem. De que maneira? Usando palavras acessíveis, né? Usando uma linguagem que o público possa entender, não é? Usando palavras e expressões de fácil compreensão. Então, a linguagem de um texto científico nada mais é do que uma linguagem acessível, do que uma linguagem fácil, não é verdade? Para que o público entenda sobre o estudo daquela determinada pesquisa que o texto de divulgação científica está propondo ali, que o jornalista propôs ali para a gente, não é verdade? Então, a linguagem tem que ser fácil, de fácil compreensão para o leitor, né? Com palavras que o leitor tenha conhecimento.
não é? Com palavras bem acessíveis, tá certo, gente? E outra coisa, gente, a partir do momento que um jornalista produzindo um texto de divulgação científica, ele tem uma linguagem de fácil compreensão, ele faz o quê? Ele vai facilitar a comunicação entre o pesquisador e a sociedade. Porque o pesquisador vai lá, pesquisa, tem termos científicos, termos que a gente nós muitas vezes não entendemos. Então o jornalista vai fazer o quê? Vai produzir um texto de uma linguagem fácil, de uma linguagem que a gente possa entender aquilo que o pesquisador fez lá, né? Pesquisou lá e elaborou, enfim. E essa técnica, ela vai fazer o quê? Ela vai facilitar a comunicação do pesquisador com a sociedade, né? Então, o jornalista, ele vai ser, assim, um meio, né, um vínculo aí entre o pesquisador e a sociedade. Por quê? Porque ele vai trocar as palavras do pesquisador por uma palavra mais fácil para que o público entenda. Então, aí para haver essa conexão. Que conexão? A comunicação entre o pesquisador e a sociedade, tá certo? Aí você pode me perguntar, né? Vocês podem me perguntar, tá bom, professora, mas que facilitação é essa? Né? Que comunicação é essa entre pesquisador e sociedade? A partir do momento que um jornalista produz um texto de divulgação científica, a intenção é fazer o quê? É melhorar o convívio entre as pessoas, porque quanto mais conhecimento, mais você melhora o convívio com as pessoas. Não é verdade? E ele faz o que também? Ele facilita, você conhecendo uma pesquisa, o que ela mostra, o método direitinho, você sabendo do resultado dessa pesquisa, o que é que você vai se beneficiar com isso? Vai se beneficiar em quê? Vai facilitar o seu acesso a quê? À saúde, à educação, né? Às tecnologias, né? Porque quanto mais você conhece, mais você tem acesso. Não é verdade? E esse tipo de texto de divulgação científica, ele vai fazer o quê? Ele vai melhorar aí muito mais o acesso aí nas questões de saúde, que hoje em dia, a saúde pública, por exemplo, a saúde pública ela está assim, vamos dizer, um caos, não é verdade? Porque se você não tem conhecimento e precisa da saúde pública, precisa ir a um SUS ou precisa dos serviços públicos, né? Você com conhecimento, você tem acesso, mais acesso à saúde ainda, à educação, não é verdade? Quanto mais você conhece, mais você tem acesso à educação, não é verdade? E as tecnologias em geral. Então, um texto de divulgação científica vai facilitar essa comunicação, vai melhorar o convívio com as pessoas, vai facilitar o acesso a vários segmentos aí na sociedade, tá certo? Um outro fator bem legal, um outro fator bem importante na questão de texto de divulgação científica é o conhecimento científico. Vai poder fazer com que alguém possa despertar aí o interesse, né? Em seguir carreira e em virar um cientista. Já pensou? Quando eu encontrar com vocês na rua um dia mais tarde, né? Aproveitar assim, bem assim, de bengalinha. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem? Olha, como é que você vai? Ah, professora, eu estudei pesquisas científicas, eu sou um cientista. Oh, já pensou? Que delícia, né? Então, o acesso ao conhecimento científico, ele pode inspirar alguém a se tornar um cientista, um pesquisador, não é verdade? Então, o texto de divulgação científica nada mais é do que divulgar as pesquisas feitas aí pelos pesquisadores, divulgar o conhecimento científico a fim de que a população possa estar bem informado sobre tudo aquilo que acontece. Não é verdade? Tá bom, gente? Então é isso. Texto de divulgação científica é tornar público o conhecimento científico para que nós possamos nos beneficiar disso através do engajamento na saúde, na educação, na tecnologia, em todas as áreas da nossa vida. Ok? Então eu espero que vocês tenham aí captado todas as dicas, né, desse gênero textual, tá certo? E aí tomar proveito disso, não é verdade?
Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa, vocês sabem onde me procurar ou vocês sabem onde me achar, tá certo? Beijo, até a próxima!